tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de agosto de 2011, sábado. O verbete é o de número 2036. Tem 4 páginas, 45 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 13 máximos. O tema é percentual de racionalidade. A especialidade é a autorraciocinologia. Definição. O percentual de racionalidade é um nível exato da atuação da razão nas manifestações gerais da consciência, homem ou mulher, sob as reações instintivas, animais, vegetativas ou do porão consciencial em qualquer fase da existência humana. A racionalidade como sendo a primo-pensenidade, o nível de carregamento no pen dos autopensenes, a relação expressa em percentagens quanto à racionalidade vivida pela consciência. A rigor, sem racionalidade, inexiste autodiscernimento. A razão tomada como alicerce da vida humana, o percentual do senso de racionalidade teática, a racionalidade evolutiva do evoluciólogo, a racionalidade serena do serenão, a racionalidade galáctica da consciência livre. O aumento inédito no percentual de racionalidade no extrapolacionismo parapsíquico, o grau de racionalidade aplicada ao auto-parapsiquismo, a máxima racionalidade humana exemplificada anonimamente na serenologia. Agora, na remissiologia dos 15 itens nós destacamos autorraciocinofilia, complemento da descrenciologia, irracionalidade religiosa, racionalidade paracientífica e razão superior. Frase enfática. O percentual de autorracionalidade especifica a abrangência do autodiscernimento do micro-universo consciencial em todas as instanciações intra- e extrafísicas a qualquer tempo. Qual o percentual de racionalidade das manifestações existenciais promovidas por você? Alcança mais de 51% das automanifestações? Agora, questionamento. Sou intermissivista segundo o teste extraído do livro 700 Experimentos da Conscienciologia. Gostaria que o senhor comentasse sobre o curso intermissivo avançado, em que difere principalmente do curso intermissivo básico. O intermissivo básico são aquelas pessoas que ainda têm uma ficha evolutiva muito carregada do seu passado recente ou remoto. E aqueles que são do curso mais avançado é que já estão mais libertos, conseguem ter mais racionalidade e eles são mais soltos, mais livres para chegar a conclusões. Então, esse já se pode entrar com esses temas que nós falamos aqui do curso mais avançado, principalmente na área, por exemplo, de estudar os detalhes de parapsiquismo que nós falamos aqui. Esses fenômenos, essa situação toda, processo de evolução que a gente tem, esses debates que nós temos aqui, isso já é do segundo curso. Porque extrapola a pessoa em si, já está já na área da coletividade, da grupo karmologia. O senhor não tem vontade de ir até Natal e conhecer fisicamente a Rosa dos Ventos? Aqui, vem cá, isso aí chama pergunta ingênua, viu? Eu já estive lá, já dei curso, já vi fora do corpo a Rosa dos Ventos, tudo isso. Sentir a presença física do serenão não seria uma grande experiência que poderia até ser publicada em futuro livro? Sim. Mas olha, quem manda é o serenão. Eu não vou forçar uma barra dessa. Senão eu ia ficar de atalaia, de tocaia, para ver, por exemplo, o australino. Entende? Que eu sei até uns lugares que ele aparecia, etc. Tal, eu posso ir lá. Mas eu não faço uma coisa dessa.
O serenão, não sou besta, eu sou pré-serenão, mas não sou besta. Eu posso ser, vamos dizer, uma besta de trabalho, de coisa e tal, mas não sou uma besta do ponto de vista serenológico, né? Antisserenológico. Então, o processo serenão, a iniciativa é deles. Eu não avanço. Outra coisa, eu não fico olhando na mesa o que é que está debaixo do papel da pessoa. Isso é bisbilhotice. Eu não sou bisbilhoteiro. Eu estou na minha, com calma. Esse é terrível, o percentual de racionalidade. Tenho 15 anos e estou com mega foco na evolução e interassistencialidade, empenhando o EV da melhor maneira possível, com muito vigor. Gostaria de saber qual a técnica que o senhor indica para estar fazendo em prol da dispersidade. Ainda não faço TENEPS, mas tenho muita vontade de começar. Olha, seria bom você entrar em contato com a Sinvex o mais depressa possível. A Sinvex você pode ajudar aí. Agora, ele aqui não está falando de onde ele é. Ele não fala de onde é. Mas aqui é a Sinvex, ele deve entrar. Entre em contato com a Sinvex, tem todos os dados aí na internet. Olha lá, a Sinvex. O senhor fala da importância de escrever. Pergunto, se tem notícia de algum serenão, evoluciólogo, amparador, que escrever algum livro ou livros? Se positivo, quais ou quais seriam eles? O reurbanizador planejou a ressoma dele por 900 anos. Viveu 30 e poucos em corpo de idiota. O senhor comentou que era para provar a supremacia da consciência sobre o corpo. Pergunto, para quem? Já que os serenões são apenas teorias sem comprovação. Ô, companheiro, aqui, ó, mais um ingênuo. Hoje é o dia dos ingênuos. Sabe o que é? Está soprando as lufadas hoje. Hoje não é dia da mega euforização. É dia do trambique. É dia da barulhada. É o furacão dos Estados Unidos, etc. Furacão de New York. Hein? É o dia do psicólogo, então. Tá certo. Mas agora, ô chefão, primeira coisa, você não acha que esse serenão veio para isso, para dar um esbregue em pessoas igual você, eu, e principalmente os mega assediadores? Já pensou? Ele chegar para o mega assediador daquele jeito, depois ele domina tudo com energia, e o cara fica desse tamanhozinho. Como é que fica? Pensa bem nisso. Agora, sobre eles terem escrito, tem muita gente que escreveu um livro bonito por aí afora, mas você sabe, isso dura pouco, depois tem que vir em seguida. De modo que, vamos escrever, olha os livros que você vai escrever aí para a gente ver como é que fica. Na Pensenologia, página 41, poderia nos explicar com detalhes a racionalidade como sendo a primo-pensenidade. Primeiro, primo-pensenidade significa que a pessoa tem gabarito de sabedoria, de poder e de racionalidade. Por isso que é a primo-pensenidade, que ela criou esse negócio todo, alguma causa básica ali. De modo que a racionalidade não tem jeito, é a base de tudo. Na Paradoxologia, página 43, segunda linha, o paradoxo da consciência superracional no exame das vivências intrafísicas, mas irracional na interpretação das paravidências. Seria este algum mecanismo de defesa do ego frente ao desconhecido existente na extrafisicalidade? Sim. É o que acontece com quem? A ciência convencional, eletronáutica. Os eletronáuticos são todos isso aí. Com as mobilizações energéticas, percebo que estou desenvolvendo ectoplasmia. Nariz e olhos latejando. Sensação de vapor saindo do ouvido esquerdo e das narinas. Também sou consciente que ectoplasma pode ser perigoso. Professor, poderia me dar alguns conselhos para prosseguir prudente e responsavelmente em meu desenvolvimento? Primeira coisa é o seguinte, olha a ectoplasmia para ajudar os outros, para fazer interassistencialidade. E esqueça o resto. Se você fizer isso cosmoeticamente, está tudo bem. Muito se tem estudado sobre o valor do ciclo circadiano em relação aos vários aspectos. Melhor horário para se tomar determinado medicamento, fazer exercício físico, estudar com maior rendimento. Poderia nos ampliar o ciclo circadiano aplicado com racionalidade? Sim. Seria bom você ver um verbete que eu já escrevi, que chama turno mental somático, não é isso?
É tudo intelectivo. Vale a pena ver. Como funciona o princípio da prioridade compulsória na principiologia? O problema todo é o seguinte, é quando você descobre que alguma coisa tem priorização sobre o resto. Aí, então, você vai ver que aquilo, perante a sua evolução, é uma coisa impositiva, é praticamente compulsório, do ponto de vista racional, lógico. Não dá para escapar, é inarredável, é imperdível, é insubstituível. Isso é o princípio da prioridade compulsória. Exemplo da prioridade compulsória. Por exemplo, seja cosmoético antes de tudo. Quer coisa mais séria do que essa? Agora, veja, no meu caso aqui é o seguinte, onde está a sua mega GESCOM? Isso é prioritário também. O que você está fazendo até o momento para a consecução da mega GESCOM? Isso também eu acho prioritário para todo mundo aqui. Tem uma colega de trabalho que trata sua filha com Ritalina. A menina tem 8 anos de idade e não consegue fixar a atenção. Parece ser crônica a hiperatividade e haver um domínio da psicomotricidade sobre a consciência. Em contrapartida, a menina é super inteligente. Há uma tendência de ser noturna. Ela toma medicamento pela manhã antes de ir para a escola. O medicamento tem efeito de 4 horas. Que outras terapias poderiam ser alternativas à administração desse medicamento? Qual o melhor procedimento a adotar? Não sei sua carga diária de sono. Olha, eu receitaria o livro da minha mulher, sabe? Hiperatividade eficaz. Leia lá e tire algum proveito aí para dar para sua filha. Sempre vai te ajudar. O livro é sério e é muita gente que está debatendo o livro dela. Agora, voltando ao percentual de racionalidade, nós estamos aonde aqui? Com vocês. Eu sei que esse verbete não é para vocês, mas a gente precisa estudar. Tá certo? Então, vocês, se quiserem, podem ficar mudos, calados, ninguém falar nada, não debater, porque vocês já superaram essa etapa. Mas eu preciso de levar isso em frente. Sabe, eu ainda preciso do percentual de racionalidade. Se vocês não precisam, eu preciso. Comparando os dois paradoxos, Sim. Aí eu fiquei me perguntando, né, queria que o senhor me ajudasse a pensar. O paradoxo da racionalidade científica convivendo com as crenças infantis no cientista beato, aquele então, que carrega a imagem da Nossa Senhora de barro. Então, o paradoxo da consciência super-racional no exame das vivências intrafísicas, mas irracional na interpretação das paravivências. Então, qual é a causa que leva o indivíduo... da Size-Cop. Qual é o fato principal assim que leva o indivíduo da ciência convencional? Tender à religião, carregar o santo de barro e a não interpretar o parapsiquismo. Por uma besteira que ele fez. Então ele entra na Igreja Católica para ser absolvido, aí ele se sente melhor. Mas é irracional. O que você quer? Então, é o ego dele, então, é isso? Quase sempre uma pessoa frágil. Que falta? Ele é tíbio, ele é débil, ele é frágil. Ele não quer entrar nele, né? Vacilão. Quase sempre ele é vacilão. Por isso que ele é desse jeito. Porque admitiu o parapsiquismo... Agora, tem outra coisa. Às vezes é um negócio que a pessoa faz, devido à indústria que ela participa, o chefão da pessoa, alguém na família que ele quer receber herança, alguma coisa nesse sentido, então ele entra ali como um cordeirinho. Porque professor Valdo, olha, vivenciar, admitir o parapsiquismo não necessariamente quer dizer que ele vai fazer autopesquisa. Então, o fato dele não querer se autopesquisar, eu acho que não seria uma justificativa assim, para ele não admitir o parapsiquismo, a multidimensionalidade e tal. Eu acho incrível como é que pode... Se ele estuda a si mesmo, ele vai ver que ele é multidimensional. Não tem jeito de escapar disso. Então, estudar a si mesmo seria o caminho para chegar lá. Quem estuda a si mesmo chega no parapsiquismo, que a consciência é parapsíquica. Tá. Ela é multidimensional. Então, ele não chegou lá porque... Não. Entendi. O problema todo é esse. O percentual de racionalidade dele é baixo, é pequeno. Entende? Não é alto.
Como é que a gente pode adaptar aqui na argumentologia esses percentuais à escala evolutiva? Porque ali é de serenismo, né? A gente pode usar como sinônimo serenismo? Não, o percentual dali mostra a racionalidade da pessoa. É o mesmo... equivale a isso. Serenologia e racionalidade é mais ou menos sinônimo, né? Entendi. O caminho é esse. É uma racionalidade depurada, avançadinha a serenologia. Na última página, na exemplologia, Sim. o senhor coloca 50% para a racionalidade primitiva e 90% para a racionalidade evoluída. Então, nessa faixa de 50 a 89, o senhor está... É o quê? É o medíocre ou o medíocre está abaixo de 50 ali? Você fica por sua conta. Você decide o que você quer. Eu já te dei a ideia. Igual você, o percentual, deixa por sua conta. Te vira. Né? O Nostro não está aí. É o doutor te vira. Né? Você agora escolhe aí o que você acha. Eu dei a ideia, né? A pessoa pensar. Né? Acima de 51, além de 90. Menos de 50, torrou. É a vida. Percentual de irracionalidade é uma coisa séria. Você está vendo por todos esses processos que você está fazendo de revisão comigo. Tem que ter muita concentração mental, muita atenção e dedicação permanente aos detalhes. As minúcias têm que ser levadas em consideração. Por isso que o processo de revisão amplia a capacidade racional, ou a raciocinofilia, ou a racionalidade da pessoa. Revisão é uma grande coisa. Porque é preto no branco, é matemático, é aritmético. Entende? É muito concreto, muito definido. O que é que você falou? É uma impactoterapia com a gente. A gente não quer ser nem o primitivo e também não consegue ser o evoluído, então não é nada. Agora, eu estou fazendo com ele justamente um trabalho desse, que eu vi que ele é bom na história, então nós vamos dar um jeito. Tem um outro aí também que eu quero fazer de cobaia braba. É um médico que tem aí, que eu descobri que ele é bom em português, sabe? É o Luiz Espósito. Ele é bom. Uma coisa aí que ele andou fazendo, então uma hora eu vou pegar a laço. Vamos ver o que nós fazemos. Pode falar. Valdo, estava falando até com a Mala a questão na evolução consciencial, esse percentual é lógico que ele vai aumentar de racionalidade, mas a qualidade também deve aumentar. Por exemplo, o serenão... Vai devido ao processo da escolha prioritária. Porque você pode ter um percentual que se aplica numa coisa ou noutra. Esse tipo de aplicação mostra o gabarito que você está selecionando o seu repertório. Repertório de manifestações, repertório de conduta, repertório de atos, repertório de ações. Enfim, o processo etológico. A racionalidade, ela começa a se manifestar, ninguém precisa falar nada. Se você acompanhar a conduta de uma pessoa, quer dizer, o trajeto etológico dela, você sabe o nível de racionalidade que ela tem. Agora, pela lógica... Você está acompanhando uma pessoa, então você vê que ela entrou no bar e bebeu uma cachaça, já é uma coisa. Você está acompanhando a pessoa e viu que ela entrou no local e foi pegar e comprou um livro. Você chega depois, vai ver, e o livro era uma coisa muito séria, já é outra pessoa. Olha a racionalidade, como é que já mudou. Então, apenas a entrada numa livraria ou num bar já mostra a diferença na pessoa. Essa qualidade da razão, eu tenho uma certa dúvida em identificar o que seria uma qualidade da razão. Não sei. A qualidade da razão é esse percentual dos 90% que nós estamos falando. Vamos chegar lá. Você quer melhorar a sua racionalidade? Você precisa, igual eu. Com você a gente pode falar. Você tem que diminuir um pouco isso aqui. Ó.
ele até está falando sem fazer nada hoje, eu acho que ele pensou no negócio. Aí, Não precisa tanto dias, romanismo, tanto italianismo. mas outra coisa, o serenão, eu posso dizer que é uma racionalidade, vamos dizer, ele é só a razão. Não é bem só a razão, vamos dizer, né? mas Não é assim, pelo contrário, ele tem um sentimento elevado maior do que o da gente. Então, como é que fica isso? Agora, o ganho... O processo é a hiperacuidade. Eu te pergunto, o que é a hiperacuidade? O que seria a holomaturidade maior? É difícil saber. Eu não sei como é que é. Por exemplo, a consciência livre deve ter isso, né? Eu não sei como é que é. Eu não tenho capacidade ainda de fazer um bom resumo racional, lógico disso. Então, mas até eu vi até gente aí da convencional, psicólogo, dizendo que a emoção, ela é a antítese da razão. Eles mesmos falam. Até um certo ponto. O comocionalismo, sabe, de bicho, que é o instintual, realmente é, né? Porque ele obscurece a razão, né? Ele com muita emoção, a hora você que um perde cachorro roda assim, ó, que ele fica alegre e começa a rodar desse jeito, mostra uma irracionalidade dele. Não tem motivo. Se ele está alegre, aí é que ele devia ficar mais vivório para ver o que se passa. Agora não. Ele fica alegre, ele fica assim. Ó. Vocês olham que o cachorro faz isso. E é um fato. Ele roda sobre si mesmo, como se procurasse um uróboro, só porque ele quisesse morder a cauda. Isso é um fato. Agora, então você veja, isso aí é uma demonstração de racionalidade. No nosso nível, o ganho de maior racionalidade, maior percentual, parece que... A racionalidade, por exemplo, é eu xingar a sua mãe e você agradecer com sinceridade. Você está entendendo? Isso é racional. Não, porque é racionalidade de alto nível. Você fala da vovozinha, eu não ligo. A vovozinha, mas a mãe é um negócio seríssimo. Eu não falo nada da mamãe. A mãezinha, né? Eu não falo. Agora, a vovozinha já é outra coisa. Né? Mas o que eu ia isso aí já é da gíria, é brincadeira mesmo. Eu vou perguntar o seguinte, o ganho de racionalidade, até em percentual e qualidade nossa, ele ocorreria também, de certa forma, natural, depende da tua atuação, aquilo vem, parece que... Você está falando morrer? É isso que você falou? Não, morrer. O ganho de racionalidade para a gente, no nosso nível, sim. Ele ocorre naturalmente? Pergunta também, não sei. Será que... Sim, quem mexe com a racionalidade recebe logo os proventos, as deduções do dividendos, etc. Tal. Isso é inevitável. Né? A racionalidade leva para o acerto. A irracionalidade reduz a pessoa ao erro. Não tem jeito. Agora, uma outra saída para isso. O que eu vi também na etimologia... Nós somos um pouquinho diferente dos outros bichos, só por causa de um pouquinho de razão que a gente já tem. E o termo racional, agora me reportando a Rosa, ele é o que serve para contar. A raiz desse termo é da matemática. Pois é, mas agora veja, o chimpanzé, o orangotango, tem 2 ou 3 percentuais genéticos diferentes da gente. Mas agora a nossa racionalidade, nesses 2%, é imensa. Ó. É difícil colocar um percentual aí nesses 2% de diferença. É muito superior ao processo do chimpanzé. Tem que pensar nisso. Como é que fica? De modo que temos que usar o nosso cérebro com racionalidade. Isso é que é o caminho. Em relação ao tema racionalidade, que poderia falar sobre a irracionalidade americana. Isso aí nós todos já falamos. Ó. Eu não quis ficar lá, já fazem mais de 40 anos que eles queriam me comprar praticamente de uma maneira imperdível, e eu não quis ficar lá. E eles falaram assim, você vai voltar para aquele país das bananas, a República das Bananas? Eu falei assim, sim, é o meu país da aventura, mas lá eu tenho mais liberdade do que aqui.
A exaltação dos soldados americanos, os custos absurdos das suas guerras, a falta de investimento por parte deles na instrução, educação ou assistência real no Oriente Médio. Há novos líderes se formando nas últimas décadas com visão contrária aos extremistas. Hoje, na própria Índia, temos novos expoentes que combateram o regime de castas e crendices insanas. Está chegando. Sabe por quê? As consréus estão fazendo muito esforço. Então, é preciso haver uma contraparte, né? Para contrabalançar. Então, já tem gente aí. Tem até aquele homem agora na Índia que está bancando o novo, né, Gandhi. O novo Gandhi. Poderia aprofundar na binomiologia, página 42, segunda linha. O binômio patológico, menor percentual de racionalidade, maior percentual de equívocos, aplicado ao processo de escolha do parceiro para compor uma dupla evolutiva. Sim, isso tem demais. Mas aqui a falta de racionalidade é devido ao problema emocional, que a pessoa vai na onda da paixonite aguda, que esses dias nós já falamos aqui. Então, a escolha do duplista tem que ser feita urubu-servando o convívio com o objetivo da evolução. Sem isso, a pessoa vai errar. Por isso chama dupla evolutiva. Não é dupla de carteado, não é dupla de, vamos dizer, de Olimpíada, não é dupla de esporte, não é dupla de lazer, é uma dupla evolutiva. Em tertúlia anterior, o senhor disse que, ao cursar medicina, tinha em mente especializar-se em psiquiatria, e acabou mudando de ideia. Poderia comentar o porquê dessa mudança? Pode comentar sobre a psiquiatria em relação ao heteroassédio e à desperticidade? O psiquiatra, trabalhando em grande hospício, tenepsista e com domínio energético, pode trabalhar como fulcro de desassédio naquele ambiente? Ou tentar trabalhar com desassédio em hospício seria trabalho de Sísifo? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tinha a ideia, mas eu não conhecia a psiquiatria. Quando eu fiquei conhecendo a psiquiatria, eu também fiquei conhecendo a antipsiquiatria. Então, estudei de um lado e do outro e fui assistente do meu professor. Com o passar do tempo, eu deixei a psiquiatria, que eu não quis fazer, porque era coisa muito assim materializada ainda, tudo que estava sendo feito. Os processos, por exemplo, de eletrochoque, do jeito que eram feitos, a situação toda. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Agora, com o tempo, o meu professor é que se aposentou da psiquiatria e veio para a Conscienciologia comigo. Ele já era velhinho, o rosto dele já estava todo apergaminhado, por causa da idade, tudo isso, estava sentado na frente e fazendo pergunta aí para a gente debater os processos de Conscienciologia. Então, você veja, eu não errei tanto assim, eu acho que eu acertei dentro das minhas coisas. Agora, não sou contra a psiquiatria, e hoje a psiquiatria está melhor do que era. Agora, outra coisa que eu gostava demais era a neurologia, que hoje é chamada de neurociência. Mas eu também não entrei, porque o negócio estava muito ainda rudimentar demais. Hoje já está melhor. Já vale a pena também estudar a neurociência. Falar do papel do extrapolacionismo nesse upgrade da racionalidade, que ele já é assim uma espécie de um vislumbre de alguma coisa que a gente já poderia estar alcançando? Você pode comentar? O extrapolacionismo ele sempre traz um nível de maior racionalidade do que aquele nível que a pessoa já alcançou por si mesma. Então, ele dá, se a pessoa ponderar, a pessoa refletir sobre o assunto, ela vai chegar a determinadas conclusões de expansão das abordagens. Expansões, que eu estou falando, expansão lógica. Vai ajudar a pessoa a ter uma lógica maior na apreciação dos fatos e parafatos. Agora, o problema mais sério que eu acho, viu, Mauro, é o processo da paraperceptibilidade. O extrapolacionismo parapsíquico. Ele chega a determinados níveis inconcebíveis ou inimagináveis pela gente. Agora, Valdo, a gente pode usar esse extrapolacionismo que teve
como um fator assim, é um nível que a gente já pode alcançar, tanto que a gente já experimentou uma vez. Já. Então a gente Mas chegou agora ali. o problema é que a pessoa ela pode alcançar, mas ela não está preparada para isso. Entendi. Ela não tem infraestrutura. Infra. Então, infraestrutura. O que precisa é criar a infraestrutura dela. Ela não tem. Porque você sabe, se você der aí uma alegria muito grande para a pessoa pode morrer de infarto na hora. Isso aí varia muito. Uma alegria excessiva pode ser mortífera. Então, o processo do extrapolacionismo também tem estudo. Outra coisa, existe, além do extrapolacionismo, existe o estupro evolutivo. As consciências evoluídas, elas olham muito isso. Elas estão de olho nessa situação. Isso também é muito sério. Corivaldo, como é que a gente faz para sustentar uma coisa assim que mais duradoura, por exemplo, um extrapolacionismo que durou algum tempo, até meses? Eu penso que colocando a cosmoética no assunto. É ver se a sua conduta, os seus atos, o modo de se manifestar, se você está com uma incorruptibilidade avançada. Então, tem uma adequação nesse período agora. E eu penso que o melhor mesmo aí é ver a incorruptibilidade cosmoética. Então, por exemplo, o CPC é o caminho aberto para se chegar aos extrapolacionismos mais avançados e evoluídos possíveis. É o CPC. Por isso que a gente fala tanto aqui, entende? Nesse processo da cosmoética da pessoa. Eu penso que é por aí que nós temos que pensar. Não tem jeito. É uma saída, sabe? Agora, a inteligência do embasamento do Código Pessoal de Cosmoética, objetivando a completude máxima da racionalidade atual. Ó, aqui tem uma bela síntese que eu coloquei. Essa aí é terrível. É a base do CPC. Professor, sim. Existem diferenças percentuais de racionalidade entre o cérebro, o paracérebro e o mental soma? Não. Quanto mais evoluído seja o seu raciocínio, mais você está caminhando para o paracérebro puro. Entende? Que seria o mental soma. Quanto mais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem maior racionalidade, de uma maneira libertária, universalista, de mega fraternidade, praticamente ela está sendo dirigida o tempo todo pelo paracérebro. O subcérebro abdominal, de bicho instintual, zoológico, vegetativo, já acabou. Essa pessoa, o que predomina nela é isso. Por exemplo, Agora, isso é muito difícil. Agora, é muito difícil por quê? Porque a gente tem que viver fazendo assistência aos outros. Esses outros que nós falamos que são os assistidos, têm todos os níveis de irracionalidade. E você tem que conviver com aquilo. Agora, por exemplo, a coisa melhor que tem é uma comunex evoluída, que você vai para lá e a atmosfera, o holopensene é sempre racional e positivo. Tudo equilibrado, tudo de ampla e total, permanente, onipresente harmonia. Ali não tem influência. Aqui não. É mega assediador que você tem que tratar, esse negócio todo. Só da gente conviver com isso já mostra que nós não temos uma racionalidade tão grande. Porque se tivéssemos, nós seríamos tipo serenão. O serenão não vai querer conviver abertamente com os outros, porque a hora que ele mostrar um nível elevado dele, ele vai fazer mal para a pessoa que está tão baixa. Sabe como é que é? A pessoa desanima. Tem gente que desanima com as nossas coisas. E olha que aqui tudo é pré-serenão. Que fica desacoroçoado, ele fica desanimoso. Entende? Não está animado com o negócio. Dá um desamo. É assim que o cara fala, dá um desamo. Besteira, né? Agora, tudo por quê? Falta de racionalidade. Quem desanima para as coisas boas é porque não tem racionalidade efetiva, né? Não tem nada. Falta mesmo. Agora, o processo é a razão. Razão. Nesse caso que você colocou de a pessoa que desanima com as coisas daqui, qual que seria o percentual de racionalidade que ele estaria tendo, manifestando nesse momento? Não, nessa hora ele é um bicho, né? É a gatinha lá de casa. Quanto número, é a mais gatinha, ou menos? É a gatinha. Um o número. líder da gatinha. É pequeno. Então, está aí para
comer, dormir, bocejar, abrir a boca, sabe como é que é? É para isso. Entende? Sai do lugar que está frio, vai para o lugar mais quente, igual a minha gatinha lá, que ela fica em cima dos no-breaks, porque é quente. Ela fica mais tempo lá, é gostoso. Entende? Para ela. Agora, quando a temperatura fica igual, ela fica atrás do computador para olhar para mim. O tempo todo, eu estou trabalhando, ela está de olho em mim. Então, você veja, há um processo desse. Gatinha, falta racionalidade. Agora, não adianta eu pegar o verbete e ensinar para ela. Então, veja, há um desperdício enorme entre ela e eu. É tanta coisa que a gente podia fazer e, no entanto, não posso. Tudo tem sua hora, tudo tem seu nível. Terrível você pensar nisso, pensa bem. Aqui na letra B, na página 41, fotologia, de baixo para cima, segunda linha, o percentual do senso de racionalidade teática. Esse senso de racionalidade, ele já é intrínseco à personalidade da pessoa, quando a gente já vem? No nosso nível, por exemplo, todo mundo já tem um senso de racionalidade. Mas ele varia muito. Ainda. Mas a gente já vem com ele. Já vem. Você já tem. Agora, veja. Pois é. Quando essa racionalidade é muito grande, ela predomina na paragenética. Então, quando você vem para cá, a sua paragenética, ela ultrapassa o nível da genética da família. Então, a gente tem que ver muito, principalmente do ponto de vista emocional, como é que a gente é perante a família. Eu estou na média da emoção da minha família ou sou superior a isso? Por aí você vê a racionalidade. Isso é uma regra. Pode olhar que é um princípio que funciona. Ele atua seriamente. Ou seja, agora, o que eu vejo é o seguinte, a racionalidade é uma coisa boa de ser aferida. Por quê? É praticamente aritmético. Como que a gente pode fazer isso assim no dia a dia? Nas ações, nas atitudes? Olhar o resultado das coisas, o processo cosmoético, se tem evolução ou não, se aquilo faz bem ou não, se demonstra equilíbrio ou não. Tudo é racionalidade. Agora, o que nós trabalhamos, por exemplo, os verbetes da enciclopédia, é tudo baseado em racionalidade. Agora, a base de tudo isso tem um princípio, é o princípio da descrença. É a pessoa fazer a autoexperimentação a partir do paradigma conscienciológico, que é o que a gente faz. Tudo é baseado nisso, isso é racional. Então, por exemplo, eu não admito nada que eu leio, eu tenho que fazer a experiência para ver se... Às vezes eu vou ler uma coisa, eu já fiz experiência daquilo, já comprovei. Então, bidu, não tem novidade nenhuma, bateu, acabou, está igual. Então não resolvo, eu já posso ler outra coisa. Aquilo não me interessa mais, já ultrapassei esse nível. Teática. Então, é a vivência. O processo é a vivência, é a prática, a vivência do problema. Agora, a verdadeira racionalidade é justamente a vivência daquilo. Não é só você ponderar. Isso é uma boa equação. É uma boa solução para você saber das coisas. Mas o ideal é a vivência do processo. Por isso que eu falo, eu já dou todas as dicas, nós já temos as técnicas para tudo isso. Estado vibracional é a base de tudo, eu falo. É a gazua, a chave geral, abre todas as portas. Agora, vocês vejam, olha, a conscienciologia, ela tem princípio, meio e fim. Tudo com uma interconexão, coesão interna, o tempo todo. Tem que ter racionalidade. Então, o que é? Uma pessoa quer estudar, eu falo assim, pega o CD-ROM da enciclopédia e veja o que tem irracional. E mete o pau, vem para cá discutir com a gente. Venha para a caixa você também, quer dizer, venha aqui para o tertuliário você também. O tertuliário tem a porta aberta e é gratuito, a entrada é franca, é grátis. Então, o processo é chegar lá, é ver como é que a gente faz com isso. Agora, esse desafio, eu vi o Fábio fazendo isso, faz quantos anos? Algumas dezenas de anos. De vez em quando vem a pessoa, a gente conversa, etc. Alguns até que mudam, outros
voltam danado da vida, a gente depois não fica sabendo. Alguns voltam e depois revoltam. Quer dizer, revolta, que eu estou dizendo, eles se revoltam, mas depois ele revolta, ele torna a voltar. Entende? Aí já acabou a revolta. Então, tudo isso eu já vi. Professor, então, o senhor vê alguma relação entre o período do dia e o percentual de racionalidade que a pessoa apresenta? Perfeito, devido ao processo biológico. Nós não temos a mesma inteligência o tempo todo. Tem hora que a pessoa não tem inteligência nenhuma, que ela está entregue às baratas. Às vezes comeu um frango inteiro e vai debater uma coisa, não adianta. Ó, o sangue desceu tudo e está na área gastrointestinal, do estômago. A cabeça foi embora, foi espaço. O cara está a sonolência danada. Então, isso não foi onôncia. E outra coisa, as pessoas, você sabe, ela levanta às 7 horas. Tem umas que só às 10 horas ela fica lúcida. Ela demora 3 horas nos reflexos da hipnopompia. Quer dizer, isso é uma coisa terrível. Essa, então, eu preciso saber que hora que você é gente. Que o resto do dia ela é bicho. Então, o processo é ver quando ela é gente. Agora, professor... Agora, uma boa parte das pessoas, geralmente, elas são mais lúcidas depois que elas se despertam algum tempo, lavar o rosto, comer alguma coisa, e depois que elas tiveram, antes disso, até o 3º sono. Então, ela passou pelo sono teta. Aí ela está mais descansada, está tranquila, etc. Aí ela pode raciocinar melhor. Outra coisa, a memória, aí nesse caso, é o ponto mais alto que a pessoa tem. Que ainda não embrulhou o meio do dia. Você está entendendo? Porque senão, vem um telefonema, vem uma pessoa que fala, vem a outra coisa que acontece, a interferência disso, a interferência daquilo, pronto. Ali ela já entrou no, entende? O torvelinho da situação. Agora, professor, o senhor acha que, especificamente nesse caso, que a pessoa dorme uma longa quantidade de tempo, teria, assim, alguma relação da pessoa ter uma projeção, por exemplo, volta à procedência extrafísica, ou se conecta mais com a dimensão extrafísica e volta para a racionalidade? O processo de projeção aí é outro fator que tem que examinar. São outros 500, tem que examinar como é que fica em cada um. Tem projeção que, às vezes, ela pode ser pesadelar, em vez de ajudar, piora. E tem outra que pode ser de alto nível, e a pessoa vem com a corda toda. As minhas, nessas últimas décadas da minha vida, quando eu chego do meu sono, às vezes eu estou com um negócio, eu já preciso de deixar tudo à mão, porque eu só venho com aquela ideia fixada, até colocar no papel. E aí, entende? Professor? Aí eu tenho que trabalhar tudo, então eu já deixo tudo. Eu tenho que usar um sapato, porque eu uso sapato tênis, né, igual esse que eu estou usando aqui, que é devido ao frio do computador nos meus pés, por causa da minha idade. Então eu tenho que usar o sapato. Eu já deixo tudo arrumado. Sapato, óculos, lanterna, para sair no escuro. Você está entendendo? Tudo. Tudo à mão, tudo certinho. Outra coisa, eu estendo assim, eu já vou direto para a lanterna. Está na distância do meu braço. Tudo de caso pensado. Agora, veja, são muitos anos trabalhando desse jeito. Né? Agora, o pior da história não é isso, não. O pior da história é a hora que eu não posso nem sair. Eu tenho que escrever ali, em cima. Que às vezes são 3 assuntos que eu não posso esquecer. Então, eu já venho com 3 assuntos. Tudo engatilhado. Preciso dar um jeito. A hora que eu coloco no papel, aí eu relaxo. Não, aí eu posso ir com calma agora. Vamos com calma. Professor, porque eu tinha assim um pensamento que o período da manhã, por ser logo após que a pessoa acorda, influi mais, a pessoa está raciocinando melhor. Mas é o que eu estou falando, sim, uma boa parte das mas, por exemplo, se a pessoa, como o senhor, tem uma rotina diferenciada, o senhor às vezes acorda do sono, pode ser 8 da noite e a racionalidade está funcionando. Não, eu às vezes vou dormir 7h30 da noite. Ontem mesmo eu fiz isso, 7h30 da noite, vou dormir. Agora, às vezes, 2 horas depois eu acordo aceso com 3h10. Eu vou trabalhar às vezes até 1h da manhã. Eu mudo todos os meus horários. São os fatos que orientam a pesquisa. Eu não sou, assim, totalmente rígido, matemático, em todos os horários, com 1 minuto bonitinho. Não, eu não sou. A minha máquina é um pouco flexível. Está entendendo? Isso é a linha de montagem. A minha linha de montagem tem altos e baixos. Depende da necessidade, o que tem. Entende? São várias pistas. Esse é um caminho.
Agora, por exemplo, essa noite eu fui dormir 7h30, acordei 00:30. Eu dormi bem. Você está entendendo? Logo em seguida. Fui trabalhar, fiz um monte de coisa que nem eu esperava fazer tanto uma noite só. Agora, lá pelas 6 horas, eu fui deitar um pouquinho. Daí a pouco era 7h30, eu já estava de pé de novo. Entende? Para trabalhar, para fazer as coisas. É que quando você está muito endereçado em alguma coisa, você está muito ali, a motivação é muito grande, você não pode deixar aquilo, fica imperdível. Você tem que levar aquilo que você está fazendo. Como eu estou fazendo uma coisa complicosa, que eu nunca tinha feito do modo que está aí nesse nível, eu dou tudo que eu tenho para ver o que dá. E vale a pena você ver o resultado, né? Sempre ajuda. Vale a pena. É o jeito. Volta aqui no ar. Como você vê essas consciências, igual Rousseau e Voltaire, que tinham racionalidade assim, inquestionável, e ao mesmo tempo eram levadas por um emocionalismo também bem exacerbado? É porque eles não distinguiam o prioritário. Faltava a priorização das coisas. Mesmo nesses dois? Eles levavam a coisa empurrando, do jeito que eles achavam que era racional. Mas não tinha prioridade. Se tivesse prioridade, a primeira coisa que eles tinham que pensar é o seguinte: o que acontece com a gente e a evolução da gente. É um negócio que eu vivo falando aqui. Evoluciologia é sinônimo de conscienciologia. Eles não tinham o processo do nível evolutivo. Agora, havia o processo emocional. Isso aqui é o pior. Por exemplo, o próprio Rousseau. É a mania da pessoa de defender seu ponto de vista. Um ponto de vista inabalável. Isso aí é que é o mais difícil da história. Ele teve isso. Isso aí piorou a vida dele. E como você vê esses mega assediadores que têm uma visão bem fixada de multidimensionalidade, sabe que existe outras vidas? Aí é teimosia, né? Mega assediador. E eles são racionais. Se é teimoso, é o stubborn. Ele não tem visão, aquilo ele está obnubilado. Mas teimosia em quê? No passado dele? Teimosia do ponto de vista, aquilo que ele acha, alguma emoção que ele tem, alguma coisa que ele achou que é um desaforo, quase sempre é isso. É o processo de mágoa, ressentimento, melindre, suscetibilidade, besteira de criança. Mega assediador, antes de tudo, é uma criança enfant gâté. Sabe em francês o que significa? É isso. Enfant gâté evolutivo. Quer dizer, no caso, involutivo. Mas é a criançona, crianção. Essa é a verdade. Então a gente tem que tratar com muita tranquilidade, igual um professor, um pai, um médico, um preceptor, ajudando aquilo que pode, sabendo que é uma criança que você está lidando. Não tem jeito. A mesma coisa são esses criminosos. Olha lá o Datena e os criminosos que aparecem. É tudo a infantilidade da Datena. Cada tolice, mas imensa. Ele mesmo fica bobo e fala, me ajuda aí, ou. Ele toda hora está falando isso. O negócio não é fácil, o desespero que ele tem de ver as bobagens das pessoas. Realmente. Poderia ampliar na Principiologia, página 42, o último item, o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo. O problema todo é o seguinte: dependendo do nível evolutivo, que é aquilo que a professora Amado perguntou, daquele estágio que a pessoa está, aquele percentual equivale ao nível de cognoscibilidade, ou seja, de racionalidade dela, que é o conhecimento racional, conhecimento lógico, a cognição lógica. Isso, então, equivale. Então, por exemplo, quando nós falamos nós somos 50% serenão, é porque nós temos 50% da razão que o serenão tem. Na parafatologia, página 41, terceira linha, o grau de racionalidade aplicado ao autoparapsiquismo. Poderia aprofundar? Sim. O problema todo é a gente procurar ver no parapsiquismo o que você faz com isso. O que você faz com o seu estado vibracional? Qual é a meta, o objetivo da aplicação que você tem das suas energias? O que você faz com isso? Isso aí mostra a sua racionalidade. Tenho 36 anos, moro no Rio de Janeiro e sou tenepsista há 1 ano e 4 meses. Entro em EV com facilidade, escutando músicas folk chinesas, principalmente as instrumentais, e também com músicas celtas.
mas não com a mesma intensidade. Seria retrocognição, o senhor pode comentar? Olha, música folclórica geralmente ajuda em retrocognição. É tanto que a gente usa sempre isso aí no laboratório das retrocognições. Agora, no seu caso aí, quer dizer que tem os processos druídicos, ou, se você quiser, franceses, celtas, e tem o processo chinês. Isso tudo é o passado. Mas veja, quem é que não tem isso? A maioria tem. Né? No passado nosso sempre tem essas coisas. Poderia aprofundar na fatologia, página 41, penúltima linha, a racionalidade serena do serenão. Sim, o processo todo é o seguinte, a racionalidade dele. Ele não erra mais do jeito que a gente erra, esses erros bobão, ou bobinhos, ou superficiais até, que a gente tem todo dia. Ele não tem isso mais. Então ele supera a situação, já domina os processos. Agora, o que eu vejo que um serenão domina mais é a fisiologia humana. Por isso que eu admirava muito o reurbanizador com o processo do corpo de idiota que ele tinha. Se uma pessoa domina a fisiologia humana, é porque ela já chegou a um nível de racionalidade violentíssimo, muito elevado. Você não acha que tem lógica? Fisiologia, porque se dominou a fisiologia humana, você tem o resto tudo na sua mão. As consciências também sonham quando dormem, isso depende do nível delas, onde elas estão. E tem consciências que não precisam dormir nunca. Tem isso também. Pensa bem como é que é. Então, o processo de sonho, o processo aí dessa condição, isso varia de consciência para consciência, ou de consciência para consciência. Sempre põe muito em relevância, assim, perguntar... Como é que é? Você sempre pôs em relevância perguntar para a gente se você já observou o seu diferencial em relação à sua família. Você é muito diferente dos seus irmãos? Você sempre faz essa pergunta para muitas pessoas, não só para mim, tudo isso. Isso já marca um determinado nível de racionalidade em relação àquele grupo. Nossa. Mas não é um pouco palavras que consolam? Porque em relação àquele grupo... Não é, não. Não é isso? Se você está lá dentro, é muito importante. Na hora que você observa que você está melhor num ponto do que eles, isso aí é uma responsabilidade enorme para você ajudá-los. Então, do ponto de vista evolutivo, é uma coisa seríssima isso aí. Eu não falo à toa, não. Tem que ajudar, tem que fazer uma assistência. Você entrou ali para isso. Então, os primeiros assistidos seus não são da TENEPS, são os seus familiares. E quanto mais próximo a você, maior a necessidade. Agora, veja, o tanto de gente que você conhece por aí, que nós todos sabemos, que está brigado com um monte de gente da família. Esses não conseguiram nada, eles não estão fazendo assistência para ninguém, porque se brigou com a família toda, como é que fica? Como é que vai? Se a família nuclear não conseguiu sair bem com ela, ele vai fazer com qual? A segunda família, a terceira família, o próximo, o alheio, o outro. Isso aí é terrível você pensar. Por isso que eu falo aquele negócio da dupla evolutiva. A dupla evolutiva é uma pinguela. É uma ponte inicial para a pessoa alcançar um outro continente da para-humanidade. Então, aí é outra situação, é a mega fraternidade. Agora, se ela não consegue arranjar nenhuma pessoa para ela conviver mais ou menos, como é que fica? Tem alguma coisa muito errada. E ela está desfalcada já no início. Ela está no raso. Não tem jeito de prosseguir mais com isso, como é que fica? É um senhor problema. Agora, tudo é um processo matemático, por isso que eu falo, entrou racionalidade, tem que, no mínimo, pensar em aritmética. Tem que ter. Professor, aqui no B. Eu queria voltar para aquele ponto do grau de racionalidade. Olha, gente, ela vai falar hoje. Não, ela vai falar hoje. Entendendo a pedido. Depois de não sei quanto tempo, etc., a Mi vai falar alguma coisa. Mas então, pode falar, ela saiu do voto de silêncio. Então,
voltando naquele ponto do grau de racionalidade aplicada ao autoparapsiquismo, eu e a Adriana Kawati estamos fazendo uma pesquisa sobre a Helena Blavatsky, ali com o Jarbas também. Então, a pergunta é, aparentemente, ela se aplicou bastante para desenvolver o parapsiquismo dela. Mas ela tinha uma coisa muito séria. Ela era prepotente. Autocrata. Monárquica. Ela era muito prepotente em certas coisas. Ela achava que era o máximo. Só o negócio dela fumar charutear, já é uma grande coisa. Terrível, Blavatsky. Pois é. Mas ela queria ser prepotente, ela queria ser o máximo. Agora, o maior erro dela foi cortar, dentro da teosofia, que ela fez tanta força, o parapsiquismo. Pois é, eu já vi o senhor falando sobre ela não confiava em ninguém. Como assim ela cortou? Ela cortou, ela não permitiu que os teósofos fossem trabalhar com o processo de parapsiquismo. Ela anulou isso, praticamente. De certa forma, pelo que eu entendi, isso que eu queria tirar essa dúvida, né? Porque hoje mesmo me falaram que o senhor confiava no parapsiquismo pessoal dela. Pelo ela que eu tive viu sessões de materialização em Paris. Tudo na época do Allan Kardec. Pois é. Ela começou com a teosofia em 1875. Entende? Uhum. O processo todo é esse. O Allan Kardec já tinha morrido, ela já podia ter mexido com o espiritismo, feito alguma coisa melhor. Mas pelo que eu estive estudando, é isso que eu queria perguntar para o senhor. Ela não era favorável à questão do espiritismo em função da mediunidade burra, digamos assim. Mas ela tirou tudo. Mas é o seguinte, ela achava que quem era sensível era só ela. O resto ela não confiava em ninguém. Mas não era porque ela achava... E outra coisa, a sensibilidade dela era um pouco sincrética, tipo umbanda, quimbanda, catimbó. Era muito esse negócio de fumar charuto... Agora, havia alguma vez, que dá a entender o livro, pelo menos que eu estou lendo, que ela seguiu a linha dos orientais, que eles achavam que haveria um plano superior, que era besteira que ficar querendo entrar em contato com consciência. E ela também copiou os textos antigos de todo mundo, fez vários livros, tudo de cópia dos outros. Tal. Sim, mas ela nunca disse que não era cópia, aqui, né? De qualquer maneira, ela estudou. E ela nunca disse que não era cópia. Desvelada, unveilable. Aquilo é impressionante. Então. Tem muita coisa ali, mas é tudo cópia. Sim, mas ela aquilo mesmo... não é nada dela. Mas ela nunca disse que era dela. Ela sempre disse que foram trazidos os textos para ela. Não, o povo mete o pau nela, porque acha que ela publicou muita coisa como sendo dela. Agora, ela falava nos textos antigos, aquela coisa toda. Mas o ISIS é o negócio mais controvertido que tem. Essa aí foi uma das que eu andei estudando. O Zéfiro... O que é que tem? O Zéfiro acompanhou a Blavatsky? Não dava. Ela não permitia, por causa dos assediadores dela. Aqueles caras que apareciam para ela, tinha uns que eram assediadores. Aqueles indianos eram assediadores? Como é que era? Aquele cara que era o mais sério, que aparecia, tinha um que era bom. Mas tinha outros que não eram. Gente, presta atenção. Uma pessoa que fuma charuto, uma mulher, ela vai ter só benfeitor extrafísico? Raciocina. Tem chance? Então, vocês acham que é preconceito? Isso é um cara, Valdo, você está muito preconceituoso. Aí eu falo, e a vovozinha, do papai e da mamãe? E qual era o ponto que ela saía, né, do amparador para... Eu diria que era que é cego. Ela era um pouco dispersiva. Observa a dispersão que ela... Sim, domomania. Ela sofria de dispersão. Olha bem. Só ela, né? Ninguém, aqui mais ninguém. Né? Não, aqui mais ninguém. O povo aqui está todo consciente disso. Mas, por exemplo, ninguém poderia falar para ela que era dispersiva. Ela não admitia. Ela não admitia. Tem umas pessoas que trabalharam com elas que eram mais sérias. O Lyd Bitter, muito embora sendo homossexual, aquela coisa toda, achava que ele era mais ele sério? era um clarividente até um certo ponto sério. Funcionava. A outra dona, que era lindérrima e da sociedade, ela também funcionava de alto nível, a cabeça. Eu não sei quem é que era mais inteligente, hein? A Anne Besant? Eu não sei quem é mais inteligente, se era Blavatsky ou se era a Besant. A Besant era um negócio. Negócio essa dona.
Não, isso foi coisa que porque a Blavatsky era muito política. Então, ela que deu a indicação para o Gandhi para fazer a revolução não cruenta, a incruenta, a pacífica. Agora, ela teria uma ProEx que desandou? A gente não sabe, né, como é que é. O negócio dela é muito complicado, de onde ela veio, por onde ela passou, o que ela fez. A época não era muito boa para ela. Porque, por outro lado, ela tinha umas noções muito corretas, né? De que a América que seria o local, ela tinha algumas coisas assim, que parece bem... leu muito, né? Quem lê muito não erra tudo, não tem jeito. Entende? Quem anota tudo, copia tudo, não erra tanto. E o senhor tem alguma ideia de quem ela foi em vida anterior? Não. Eu só sei que eu estive examinando o nível dela dentro do conscienciograma, não é uma coisa de julgar fora. Ela tinha algum valor, mas tinha também cada fissura enorme. E o senhor tem ideia de por onde ela anda? Não. Não sei. Essa aí eu não estou sabendo de nada. Está por aí, né? Está rolando? Que ela mexeu com muita gente em lugares diferentes. O negócio é brabo, muito sério. Tem muita coisa. Valdo, aqui, eu queria que você comentasse, aprofundasse o quanto que o temperamento influencia na racionalidade. Ou seja, é a racionalidade que vai domar o temperamento da pessoa. O problema todo é o seguinte, você tem que pegar uma pessoa e examinar, seja ela qual for, qual o nível de racionalidade que ela tem. Por aí você vai ver o temperamento dela. Mas então uma coisa está ligada à outra. Os temperamentos são sem racionalidade devido ao processo de emoção excessiva de bicho, que é o subcérebro abdominal. A pessoa está no porão consciencial. Então, o temperamento custa mudar porque a pessoa está temosa em cima de alguma bobagem. Então, mas daí essa pessoa estaria enrolada. É irracional. É. A pessoa tema numa irracionalidade é irracional. Mas se a última coisa que a pessoa muda o temperamento... Irracionalidade. Ela é irracional. Eu, por exemplo, só gosto de debater, discutir as coisas quando eu vejo que uma pessoa tem alguma percentual de racionalidade. Se eu vejo que ela não tem, se ela é fanática, não tem racionalidade. Eu não vou perder tempo com esse povo. Foi por isso que eu deixei espiritismo, essa coisa toda. Seita e religião é fanatismo. E é das piores coisas que tem na Terra. Não adianta querer dourar a pílula, fala que, não, mas não é tanto. Isso aí, o é tanto, isso é besteira. Ou é ou não é. O que é que predomina? Isso é que interessa. Agora, não, mas essa religião é melhor do que isso que você está falando, essa aqui é melhor do que aquela lá. Bobagem. Não adianta. A gente dourar a pílula não resolve. Edulcorar a realidade é tolice. Os fatos são fatos. Nós temos que admitir o fato como ele é. Não podemos brigar com ele, ou torcer, ou fazer uma versão ao nosso modo, do jeito que a gente gosta. Isso não dá. Então, a racionalidade é a pessoa que estuda, admite e vamos dizer, se adapta ao processo da razão dos fatos. Isso é que é importante. Então, o temperamento e a racionalidade caminham juntos, assim. Também, caminham junto. E outra coisa, a irracionalidade é que caminha mais junto, atualmente ainda. O que caminha mais é irracionalidade. Valdo, qualquer traço de teimosia no temperamento já indica fanatismo, uma tendência ao fanatismo, em alguma coisa, né? Mesmo que seja uma teimosia correta, que a pessoa está asseverando um princípio que é racional e lógico, se ela é muito teimosa naquilo e ela não tem uma certa flexibilidade de entender que o outro não está entendendo, ela está errada. Então, o processo é muito sério em matéria de teimosia. O traço da teimosia, ele merece um aprofundamento. A flexibilidade é uma necessidade que nós temos que ter. Não tem motivo de ser diferente. Outra coisa, os fatos é que orientam a pesquisa. Se você não é flexível, você não vai seguir os fatos. Você fica, então, na interiorose e na priorismose. Aí,
os erros vão ampliar de uma maneira absurda. Tudo piora. E é o que a gente vê por aí afora. As guerras começam por causa disso. É muita tolice. Porque a guerra ela começa devido ao poder que foi desvirtuado. É o processo político. E aí tudo pode acontecer. Então, a teimosia... Na hora que a pessoa tem um poder na mão e ela é fanática por alguma ideia, nós estamos perdidos. Sai de baixo. A tendência à teimosia com qualquer convicção faz um casamento que pode dar problema. De qualquer convicção. Não tem jeito. Seja ela a melhor de todas. E outra coisa, uma pessoa que não é flexível, ela nunca vai ter uma dupla evolutiva, uma duplista ou um duplista correto. Sempre vai dar problema. Entendi. Não tem jeito. A flexibilidade é uma necessidade. E outra coisa, a imposição de pontos de vista não dá certo. Eu, por exemplo, eu defendo demais meus pontos de vista, mas eu não faço imposição. Se a pessoa não quer, às vezes eu não vou falar para ela se retirar. Quem vai se retirar sou eu. Por isso que eu fui marxista-dissidente em um monte de condições. Da universidade, do espiritismo, de opções de situações. Eu deixo para lá, eu não vou perder tempo com aquilo. Agora, o que eu vejo, Mauro, que é, vamos dizer, a vacina dessa condição, é mesmo a retrocognição. Quem tem retrocognição de certas coisas não vai querer cair mais nisso. Não dá. Você começa a lembrar das suas coisas de bicho, não dá não, não dá. Eu não vou ser bicho de novo, por favor. Tem paciência. Não dá. Então, isso aí eu considero uma seriedade enorme, o tempo todo. Estou com uma consciência aqui em casa que foi acessada pela manhã. Já tentou me agredir, estou tentando ajudá-la, conversando e segurando suas energias direcionadas a mim. É realmente necessário deixar em nosso campo esse tipo de consciência, ou o negócio é realmente não deixar sua influência, tentando mandá-la procurar sua turma? Olha, o problema é o seguinte, faz a evocação de um amparador para ele encaminhar. É por aí mesmo o processo de ajuda, conversa e tempo resolve, até um certo ponto, mas é você que está segurando a barra. Agora, fala com o amparador, eles tomam conta, encaminha a pessoa, ela não vai ficar perto de você. Agora, começa a exteriorizar a energia, que ela não vai sentir bem de ficar perto de você. Olha bem, o processo de energia, mesmo quando ela é boa, faz a refratariedade. Hoje está voltando no Brasil um dos piores eventos de luta, chamado Ultimate Fighting Championship. Parece que o evento nunca arrebatou tanta gente, tanta gente nesse país como agora. É o UFC que chama isso, né? A perspectiva é de que esse esporte, muito mais violento que o boxe, tenda a crescer cada vez mais. São as consréus. O que o senhor tem a dizer sobre a crescente popularização desse esporte? De que modo a família Gracie pode estar enrolada karmicamente com a criação desse Vale Tudo? Não, eles já estão há muito tempo enrolados com isso, né? Inclusive aquele que era o velho, o patriarca da história, né? O Hélio. E tem os outros todos Gracie, é um monte deles. Agora, o processo é que isso aí é com os réus. Com os réus precisa de ação, de movimento, de matança. Eles pensam assim. Elas pensam assim. De que maneira, na TENEPS, podemos estreitar o contato com o amparador sem fazer negocinho? Com bastante racionalidade e cosmoética. Né? Olha a boa intenção de assistência. Fui orientado a ler o livro Conscienciograma do início até o fim, tendo como resultado uma avaliação inicial geral. Eu estou usando essa estratégia de estudo também no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, antes de ler analiticamente um experimento por dia, como era a minha ideia inicial. Poderia comentar sobre a melhor estratégia de leitura desses livros, incluindo também o Tratado de Projeciologia? Qual o melhor autodidatismo teático para estudá-los, tendo em vista a organização do tempo e os fazeres mundanos? O melhor é você pegar aquilo que seja o assunto essencial para a sua vida hoje e estudar aquilo em todos os livros simultaneamente. Olha, assunto por assunto, você vai ter uma visão de conjunto maior. Uma dupla evolutiva com seus ideais parecidos, mas
com uma vida totalmente diferente uma da outra, tem chance de dar certo? Olha, isso aí é duro, né? Você está querendo que a gente vai falar o quê? Qual conselho o senhor poderia dar para que possamos acertar, já que estamos iniciando agora? Concessão. Concessão e concessão. São três coisas sérias. Concessão. Segundo, concessão. Terceiro, concessão. Concessão com muito entendimento, para não chegar no acumpliciamento. Muita racionalidade para fazer as concessões, para você não ser comparsa de ilicitudes, da criminalidade. Esse aqui é um caminho, não é? É uma saída. Pensa por aí. Quem está perguntando é uma moça de 25 anos. Professor, sim. Em termos de atributos conscienciais, a gente poderia fazer uma relação direta entre racionalidade, vontade e interassistencialidade? Como o senhor faria essa relação? Pode ser feito isso aí, mas agora o que eu vejo mais sério é a hiperacuidade, que eu gosto de chamar da holomaturidade. É a maturidade maior, é que dá mais, especifica mais essa condição. Qual é o nível da sua holomaturidade? Então, por exemplo, essa semana você ficou desassossegado por algum motivo? Isso aí é sério. Mas, de certa forma, a própria racionalidade que leva a essa reflexão, em termos de hiperacuidade. Pois é. Mas agora a hiperacuidade, ela abrange tudo, e a pessoa pode ter uma ideia do que é racionalidade real. Como é que fica? Porque, de certa forma, se a gente for pensar, o principal atributo evolutivo seria, de certa forma, a vontade, vamos dizer assim. Mas, para poder usar... Vontade é o poder que a pessoa tem, é aquilo que ela pode mexer no cosmos. Mas agora veja, se não tiver a qualificação dessa vontade, a qualificação da intenção, a determinologia, a determinação dessa pessoa naquilo que ela faz, com a holomaturidade para saber o que ela tem de racionalidade, de lógica, o que ela tem de reflexão, ela pondera aquilo que ela vai fazer, isso tudo é importantíssimo. O caminho é por aí. Agora, uma coisa vocês não vão poder reclamar de mim. Eu faço vocês pensarem mais nessa vida, nos atributos conscienciais. Só isso já é uma senhora tarde que nós estamos fazendo com vocês. Eu e os aparadores e eu. Que é pensar nos atributos, as faculdades mentais da pessoa. Porque a base da conscienciologia é desenvolvimento... Tem gente que vocês sabem, não pode pensar em faculdade mental, ele não se sente bem. Ele não pode abordar isso faz mal para ele. Ele não tem capacidade de fazer isso com tranquilidade. Há tanto rolo que ele sabe que está enrolado, que ele não tem capacidade de se envolver com isso com tranquilidade. Seria muito difícil a consciência conseguir evoluir sem racionalidade. Seria quase impossível. Não é impossível. A racionalidade é o caminho do corpo do discernimento, que é o mental soma. Essa é que é a evolução. Se você alcançar e predominar o seu corpo do discernimento, você vira serenão. O caminho nosso é esse. Agora, por exemplo, vocês são ótimos, e isso é um grande efeito, e eu sempre já falei aí com os professores lá do curso intermissivo, eu sou a maior prova aqui, através do nosso trabalho, que os cursos intermissivos dão certo. Por quê? Vocês aguentam estudar as faculdades mentais comigo, que é as faculdades da consciência. A maioria não aguenta isso. Antes a turma não aguentava. Pois é, mas agora são as faculdades mentais é que é o processo. Começa por aí. Então, hoje, eu já posso falar com vocês, depois que vocês serenaram um pouco as faculdades mentais, eu já falo nas parafaculdades conscienciais, que é o parapsiquismo, a parapercepciologia. É porque nós já fomos muito bons em racionalidade em N vidas. Agora, a interassistencialidade é o foco principal dessa, por exemplo, de certa forma. Agora, por exemplo, hoje você já admite, o povo não reclama mais da gente falar em interassistencialidade, em vez de falar assistencialidade.
São nuances dentro do processo super finório, sutil. Entende? É muito nuançado o assunto. Interassistencialidade e assistencialidade. A palavra me chamou muita atenção, ela fez toda a diferença desde o primeiro dia que você usou. Porque ela tira todo o ar de prepotência da prestação de serviço assistencial que a religião, que a TACOM, coloca que a pessoa tudo no mesmo que teve. nível do assistido. Então está todo mundo no mesmo plano. O negócio é seríssimo. Isso aí fez uma diferença enorme. Agora, viva o princípio da descrença. É o próximo passo. Professor, já que o senhor falou em parapsiquismo, eu comecei a perceber uma pulsação quando eu, por exemplo, estou conectado na tertúlia, percebo uma pulsação somática. O campo, de fato, é pulsante ou como eu percebo? Ele é pulsante pelo seguinte, é muito difícil de você ter uma emissão ou exteriorização de energia consciencial de modo contínuo. Tom. Nunca é assim, é sempre assim. Tom, 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 tom. Você está entendendo? Pode até aumentar a intensidade do processo, mas é intermitente. A maioria dos processos. Você está entendendo? Por exemplo, às vezes, quando eu acesso aqui, por exemplo, eu uso a minha energia, depois usa do amparador, depois vem uma, por exemplo, da central extrafísica. Essa da central, às vezes, ela vem direta e contínua. Tom, e o negócio vai. Agora, você nota direitinho isso. Agora, eu quero te falar. Eu acho muito difícil, quando você desenvolver os seus processos de energia, que você está começando agora, de você trabalhar com essas intermitências da energia sem sentir isso na sua cabeça. Você vai sentir o negócio lá dentro. Hum, 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 hum. Isso é batatófilo, não tem jeito de você fugir. A maioria é assim. Você divide os nervos cranianos, os processos, as sensações do nosso sentido, principalmente da cabeça, ouvido, tímpano, o negócio todo, a parte ocular, oftalmológica, o trato oftalmológico, tudo isso influi. E o processo do esfenóide que segura a barra. Agora, junto com isso, o povo quer falar na pineal, etc., outras coisas que vêm, mas o problema todo é de energia. E o corono chakra é que coroa mesmo o negócio, está aí, funcionando, em cima. Agora, isso do processo do hom, é uma máquina. Por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui com a mega euforização, é isso o tempo todo. Agora, por exemplo, nunca ninguém me perguntou, mas você pode me perguntar que eu vou te responder. Por exemplo, quantas emissões dessas intermitências acontecem quando a gente trabalha durante 5 minutos na mega euforização? Se você olhar, a maioria são mais ou menos 5 minutos. 5 minutos para o primeiro campo, 5 minutos para o debate, depois do primeiro campo, depois 5 minutos para o segundo campo, e 5 minutos para o término do segundo campo. Geralmente são 20 minutos, que é a média que eu tenho. Por exemplo, nesses 5 minutos que se faz a mega euforização, quantas emissões saem? Você tem uma ideia? Em torno de 1 por segundo, mais ou menos. Tem, mas faz o cálculo aí, então, você com o seu segundo da sua ciência. 300. Mas eu sei mais minutos. ou menos, é entre 200 a 300. Você pode olhar. Então, por exemplo, é muito fácil, você quer saber, durante 5 minutos, faz aí 250 vezes o processo. Você vai chegar em 5 minutos. Professor, Então, o que acontece aí nessa média seria isso. Eu não fico contando isso, mas eu sei que é. Eu já tenho experiência dessas coisas, 60 anos de praia. Agora, comigo, o processo timpânico é violento, devido à minha sinalética. Eu já percebi o som intracraniano, mas é o resultado da atuação da musculatura. É a vibração timpânica, os músculos, a contração da caixa craniana, a oblongata aqui, tem uma porção desses músculos todos. Isso aqui, olha o que a gente faz. É aquilo que a turma do yoga, os orientais gostam. A gente mexer com a orelha.
Entendeu? Isso aí é bobaginha, né? É coisa de histriônico, de circo. Entende? Pôr os pés para cima, andar de, né? Professor, cabeça para baixo. Cada laboratório tem o seu, digamos assim, um nível de pulsação energética diferente, tipo uma assinatura diferente? Não. Aí depende de quem trabalha lá. Quer dizer, quem é a pessoa que vai ao laboratório e qual é o amparador que está trabalhando com ela. Aí é que varia. Agora, ó, deixa eu só te falar. Com o passar do tempo, você tendo amparador e essas coisas caminhando, a situação fica de uma maneira institucionalizada. É imperdível. E outra coisa, chega num certo ponto que mesmo você querendo mudar, você não consegue. Você está engajado a tal maneira que acabou. E, no entanto, não tem possessão nisso. É tudo de caso pensado. Então, você deixa acontecer. Agora, às vezes o negócio acontece comigo que eu faço, não, da minha parte eu já parei. Então, eu fico de olho para ver o que acontece. Eles ficam usando tudo. Até que chega no ponto que parou. Você nota direitinho o término. Sabe? A coda. Quer dizer, a coda é a cauda, o final, a parte final do soneto. Então, é a coda do trabalho da energia. Aquilo que tem a terminação, a acabativa, a finalização. Completou. Agora, de vez em quando, isso é muito óbvio. Outra hora, você quer continuar com aquilo e eles param. Está entendendo? Então, você vê tudo isso com o tempo. Agora, com o tempo, você fica muito argamassado dentro de uma amálgama entre você e a equipe extrafísica. Então, com isso, o processo do max-mecanismo se expande. E a vida é outra para você. Agora, nesse nível, mesmo você querendo arranjar conflito, a condição não permite. Você fica numa condição aconflitiva. Você entende isso? Agora, por exemplo, a maioria das pessoas, você vai falar isso, ainda não dá, né? Não há repercussão, não há eco. A ressonância é pequena, porque a pessoa não admite, em tese, tais condições, que ela está tão envolvida com os problemas dela, os percalços, vicissitudes, traumas, que ela tem problema de conflito. Agora, ó, você vai caminhar para isso tudo com muita lucidez, porque você já tem um gabarito grande de observação de detalhes. Quem fez muita experiência de detalhes em matéria de pesquisa convencional, ou aritmética, física, matemática, geralmente depois vai entender muito o processo de energia. E outra coisa, você vai ver que é uma lástima, você olha para os outros assim e fica com pena, fica constrangido, cria um problemão. É um senhor problema. Tem que pensar muito isso. Você está se preparando. Hoje eu não estou vendo a Fafá aí, faltou a Fafá. Ela saiu agora há pouco, ter uma reunião. Então. Mas, professor, e a questão do... Eu ainda não percebo pensenes, quer dizer, pensamentos, por enquanto só a energia. Então, isso é uma coisa natural, você continuar trabalhando? Não, isso aí é a base do processo da manifestação da consciência. Né? Uma consciência, ela pensou. Ela tem que saber, ela pensou só para ela ou ela pensou sobre o cosmos? É aí é que entra o processo. Para onde ela está caminhando? Aí é que entra a energia. A energia é a outra coisa que tem no cosmos. O cosmos só tem duas coisas, o resto tudo é besteira isso aqui. Para ser mais direto a consciência e energia. O mais é tolice. Para ser mais direto na meu comentário, é a questão da percepção da presença de consciências. Sim. Eu não tenho percepção. Isso é uma coisa natural da progressão. O ataque, ritmia, isso tudo fica você. A sua consciência é isso tudo. Então ela não precisa mais de tanto veículo de manifestação, corpo, essa coisa. Não precisa de agentes. Ela funciona diretamente. Agora, ataque, ritmia, começa a mostrar isso. Eu estou aqui, aí eu penso lá na China. Daí a pouco eu estou no lugar que eu pensei, instantaneamente. Consciência é isso. Lúcida. Eu fiz um experimento aqui, eu estava focalizando na tertúlia, estava sentindo a pulsação e de repente eu pensei em outro local, acabou. Parece que me conectei
com outro local e aquela percepção. Mas isso tudo você vai ver com o tempo. São os processos de mudança de bloco que eu chamo. Isso é a mudança de bloco. Entende? Você mudou o bloco de pensamento, a pensionização. Essas coisas todas existem. Professor, com relação às enumerações, professor, o processo de fazer enumerações, a gente pode dizer que a pessoa que é mais racional, ela tem uma tendência natural a enumerar, a elencar as ideias? E não é só isso. Ela tem uma tendência, não só além da enumeração, ela tem uma certa tendência muito séria para o colecionismo. Juntar as coisas. Entende? Fazer inventariologia de tudo. A tendência é essa. Eu tenho isso desde pequeno, mas o meu vem de outras vidas. É processo do Zéfiro. E, naturalmente, a pessoa que estuda as enumerações vai ficar mais do que eu conheço um que é pior do que eu. Transmentor. Transmentor é uma fera. Então, tudo ele vê a unidade, e a pouco ele está vendo o coletivo. Isso é uma coisa seríssima. Então, tudo ele estuda o coletivo. Está entendendo? A tendência é essa. Eu, por exemplo, tenho mania disso. Se eu não tiver cuidado, eu vou. Desde pequeno eu era assim. Não é mania de colecionar só arame, não. Eu até colecionava arame, mas arame de cobre para vender, que aquilo dava dinheiro que eu podia comprar dicionário depois. Então, eu trocava o arame de cobre que eu achava na rua por dicionário. Você já pensou? Um grande negócio. Eu fiz isso tudo na minha infância. Agora, o cobre, geralmente, sobrava nos postes, onde tinha transformadora, aquela coisa toda, eu deixava no chão. Eu juntava aquilo tudo, depois vendia. Dava uma nota. Você já pensou, demorava muito até dar 1 quilo, mas dava, tinha o dia que chegava que dava 1 quilo. Aí eu ficava rico, temporariamente, milionário. Professor, podia comprar uma opção de livro e tal. O enumerador tem essa tendência também, então? Tem. Ele é que tem mais, mas agora, por exemplo, o cara que é o maior nisso é o transmentor. O transmentor é o nosso mestre. Para mim e para o enumerador, nesse assunto. Agora, por exemplo, eu sou assim. Por exemplo, eu chego lá no jardim e vejo aquela porção de graveto, me dá vontade de juntar todos os gravetos. Você está entendendo? Eu não quero que fique tudo espalhado, eu queria juntar tudo, vou enfechar. Daí a pouco eu faço até um buquê de graveto. Você está entendendo? Se deixar para minha conta, eu sou assim em tudo. Então, por exemplo, minhas coisas, ó, são tudo arrumadas, presta atenção, ó, tudo tem bloco, tem as coisas. O que eu uso mais hoje nos meus estudos nessa vida são essas pastas. Isso, desde que essas pastas começaram a existir. Está entendendo? Então, veja, estudo é orientação, é racionalidade. Não há dúvida que é. Poderia explicar na parafatologia, página 41, segunda linha, o aumento inédito no percentual de racionalidade, no extrapolacionismo parapsíquico. Não, isso é que nós estávamos falando aí há pouco. Ele chega num ponto que a racionalidade extrapola o nível da pessoa, devido aos fenômenos que ocorrem. Aquilo amplia e aprofunda o problema de lógica do modo da pessoa raciocinar, devido ao fenômeno que é além da vigília física ordinária, que ele é multidimensional. Isso aí expande o processo da racionalidade. A pessoa que mora ao lado de uma marcenaria e quase sempre acorda com barulho alto das máquinas, pode ter prejudicado seu processo de energia? Não. Isso pode até ajudar, depende. Sabe por quê? Eu vivi a minha infância toda junto à marcenaria. Isso aí me ajudava. Agora, ó, o que dava mais trabalho lá era a hora que tinha aquela fita grande assim, ó, que corta coisa pequenininha. Então, ela faz assim, aquele negócio aumentava. Agora, isso era juntinho lá da nossa casa. É uma marcenaria que ia de uma rua até a outra, cortava o quarteirão inteiro. Agora, eu gostava muito da marcenaria, isso não me prejudicou, não. Mas agora, durante o dia, à noite eles não trabalhavam, mas durante o dia, aquilo vinha. Agora, eu achava engraçadíssimo na marcenaria, era aquelas toras enormes, que tinha aqueles troços de aço enormes lá, que ia entrar com uma serra desse tamanho para cortar a madeira. Aquilo eu achava o máximo. Negócio tudo grande, imenso.
um peso, uma loucura. Cada cara que trabalhava naquilo, um monstro também enorme para mexer com a madeira. Agora, isso é a minha infância toda. O cara que estava lá era o José Scarpellini. A mulher dele era a dona Iracema. A dona Iracema era muito amiga da minha mãe, entende? E o José Scarpellini gostava muito de mim. Então, às vezes, eles mexiam na madeira ou julgavam as coisas que o meu pai pedia para mandar o processo que sobrava das fitas de madeira, tudo isso, para aterrar o terreno lá em casa. Então, a hora que eles faziam isso, quebrava o muro. Então, era fácil para eu pular o muro e entrar lá dentro. Uma vez eu pulei o muro para ir lá pegar uns toquinhos, quando o Zé Scarpellini chegou lá. Mas foi ótimo. A hora que ele viu que eu estava procurando uns toquinhos, ele falou assim, vou te dar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Pegou uma caixa de prego enorme e me deu. Falei assim, martelo você não precisa dar porque eu já tenho. O martelo que a gente tinha era o prego da estrada de ferro. Sabe que tem um prego de ferro enorme, desse tamanho assim, para colocar nos dormentes. Aquilo serve de martelo. A meninada toda usava como martelo. Está entendendo? Então eu falei com ele, não, você me dá os pregos que eu não preciso do martelo. Aí eu pulei o muro de volta com a caixa cheia de pregos, os melhores que tinha, que eu podia fazer uma opção de coisa com aquilo. E lá dentro, isso era um domingo, ele foi lá ver não sei o que for, quando me achou lá dentro. Eu virei para ele e falei assim, eu de vez em quando estou aqui dentro para tirar uns toquinhos aí. Eu disse, não, pode tirar, mas agora eu vou te dar uma coisa que você não vai esquecer. Ele gostava demais de mim. José Scarpellini, que era o nome do cara. Muito bom. Por isso que eu falo para o homem, não é tanto assim não, eu consegui viver, não fiquei doido. Agora, fazer barulho de dia, fazia. Até que ponto uma consciência pode interferir em nossa racionalidade e como reconhecer e defender-se da mesma? A irracionalidade pode me retroceder evolutivamente? É lógico que pode. Agora, a irracionalidade, a consciência, ela interfere naquilo que mexe com a emoção da pessoa. Quando mexe na emoção, que ela fica indignada por alguma coisa, isso aí, então, é o lado que o assediador quer. Com isso, ele pode dominar a pessoa. Por quê? A pessoa não está pensando com lógica. Ele, então, domina, coloca a canga em cima. E ele aí absorve a energia da pessoa. É assim que ele cria as vítimas, as presas. Esse é um caminho. Falta de racionalidade. Professor Valdo, aqui na letra C, atrás do Popa. Dando continuidade aqui à pergunta do Felipe. Existe uma relação com essa questão de enumerar com o processo mnemônico, né? Por exemplo, eu tenho facilidade de gravar determinados nomes ou fazer associação de ideias se eu enumero num formato de lista, né? Então, para mim é muito mais fácil isso. Não sei se também por causa da minha formação, minha maneira de pensar. Mas essa questão de enumerar tem relação com questão mnemônica, né? De facilidade você lembrar de algo. Mas não é isso. A enumeração, ela existe, todas as faculdades mentais da pessoa. Todas. Uma das coisas mais sérias que tem não é a memória, é a associação de ideias. Como é que você vai fazer uma boa enumeração sem associação de ideias? Tem que estudar para ver qual item que você vai incluir naquela listagem. Porque tudo é uma listagem. Como é que fica? Tem que estudar qual item vai entrar nisso. Isso aí é seríssimo. Agora, eu penso que todas as faculdades mentais são exigidas para se fazer enumerações adequadas, racionais, positivas, funcionais. A questão do sequenciamento de ideias, né? Você mapear um processo, você tem a visão global, o conjunto, só que você tem que organizar isso no passo a passo. Por exemplo, o detalhismo. João, essa listagem de 48 itens, você pensa quantos anos que eu estou trabalhando para chegar nisso? Os 2.000 verbetes da enciclopédia que me ajudaram mais. Agora, todos os livrões que eu estudei me ajudaram, mas não chegou tanto igual a enciclopédia. Por isso que eu estou querendo fazer agora uma obra diferente de todas as outras e mais avançada do ponto de vista da enumeração, que é o dicionário. Por isso que eu estou usando essas 48 itens. Agora, na verdade, não são 48 itens, é muito mais do que isso, porque cada um desses, às vezes, tem 5 derivados dele. 5.
Agora, por que esses, no meio de tantos? Uma coisa muito interessante é você pensar o seguinte, na Enciclopédia da Conscienciologia, nós usamos 70 sessões. Aí eu estou com 48 itens. Esses 48 itens engolem todas as 70 sessões. Quando você aplica para determinado tema. Então você veja como a enumeração é importante. Agora, não é fácil, na prática, você colocar isso tudo a funcionar. Tem que saber como faz. É tanto que agora eu estou colocando também no dicionário as enumerações destacadas, porque eu estava colocando tudo embatumado. Sabe como é que é tudo? Mas a turma toda já olhou também que o melhor é deixar a mesa aberta, não tem outra saída. Eu estou deixando tudo certinho, numerando aquilo que precisa. É o jeito. Não há outra saída melhor do que essa. Já pensei tudo para fazer a estilística do texto, entende? Do processo da redação do dicionário. Não tem jeito. Melhor é essa. Professor, o senhor, na condição de Zéfiro, tem uma holoteca no extrafísico? Teve o quê? Na condição de Zéfiro, o senhor tem uma holoteca no extrafísico? Não, tem holoteca, várias delas que eu já pesquisei e já tive contato. Agora, tem o processo da Central Extrafísica da Verdade. Essa aí ultrapassa tudo, sobrepara. Então, você não precisa ter uma holoteca particular, Se basta você consultar. Consegue, todos nós temos, tá? Não é particular. É acessível a você, se você tem gabarito para o negócio. O problema é seu. Se você tem, não tem nada. Outra coisa, não precisa, é tudo grátis. Entende? A entrada é franca. Não paga nada. Mas tem que ter um certo gabarito para chegar lá. Tem gente que não sabe o endereço. O problema é esse. Você queria falar alguma coisa? O que você quer? Essa mega síntese de 48 itens que o senhor faz, o senhor tem uma distinção, por exemplo, o senhor falou que a enumeração, ela, de certa forma, exige da gente as nossas faculdades mentais, todas as faculdades mentais. Então, nessa mega síntese, existe mais ou menos uma subdivisão? Por exemplo, o senhor sabe dizer que tipo de itens vão ser relacionados a tal faculdade mental? Conforme a modalidade da natureza do item, você vai usar essa enumeração de modo diferente. Se é um processo, por exemplo, você está mexendo com o processo do psicossoma, é uma coisa. Você está fazendo uma abordagem ao mental soma, é outra coisa. Você está trabalhando com um fenômeno que é mais transcendente, é uma coisa. Um fenômeno que é comum aqui, na vigília física ordinária, é outra coisa. Isso tudo tem relação. Agora, outra coisa também séria é o seguinte, é o universo daquele tema, daquele assunto. Tem assunto que é um universo diminuto, acanhado, pequeno. Tem outros que é enorme. Agora, outra coisa também séria. Qual é a relação de vizinhança com a mateologia desse assunto? Esse assunto chega na mateologia até que ponto? Ele é vizinho? Ele é fronteiriço? Ele é da periferia? Ele é distante? Ele é próximo? Como é que ele é? Estudo aí também é importantíssimo. Estudo precisa de cabeça, precisa da faculdade mental, para a pessoa saber o que passa. Você está vendo a complexidade do negócio, como é que é muito mais sério que a gente pensa? Agora, eu vou pegar uma hora e vou separar aquilo tudo e vou dar para você fazer o teste. Quando estás na mão, eu te dou o tempo que você queira. Vai fazer aquilo e ver. Vamos ver depois se bate com aquilo que eu tenho já feito. Está entendendo? Aí nós vamos ver o que faltou. É muito mais sério que essa revisão que você faz aqui no verbete. Aí a gente vê as lacunas. É total sua. Aqui, nós não vamos ver a lacuna do processo do verbete do dicionário. Nós vamos chegar nas lacunas da sua observação. É terrível isso aí. Agora, eu posso fazer isso depois com muita gente. Está entendendo? Professor Valdo? Mais tarde, talvez, seria o caso da gente fazer. Entendeu? Eu chegar aqui um dia e dar um curso aqui com isso. Distribuir um tema, por exemplo, ou 3 temas. E depois nós vamos ver quem. Agora, depois, nós recolhermos com o nome da pessoa, para ela não fazer nenhuma
Não, nenhuma não pode. Então a gente recolhe. Aí nós vamos ver quem é quem. Não tem jeito de fugir. Eu acho que aí vai ser vamos dizer, não, é um teste pior do que os das 200 do australiano. Pensa bem, não, pensa você que está vendo aí o que é. Professor. É o senhor teste. Agora veja, daqui uns tempos eu tenho material para isso, que eu posso mostrar com calma. Agora, o ideal seria eu não mostrar esse material meu, quer dizer, aquela pasta que eu já fiz, não mostrar para ninguém. Que um dia eu seleciono ali dentro. Então, por exemplo, eu posso arranjar esse de 60% e de 80%. Selecionar aí 3, por exemplo, e vamos dar. Vamos ver o que acontece. A gente dá essa listagem e dá o tema. Vocês se viram. E outra coisa, não pode ter nada de cópia, nada de estar olhando para o outro, nada de cola. Entende? Eu acho que pode ajudar muita gente, você não acha? Primeiro eu vou fazer com você. Você é o meu cobaia, macaco rezos. Vamos ver o que dá. Professor Valdo. Deu um jeito. Professor, sim. Aqui no D, na página 42, aonde aqui, sinergismologia. Eu gostaria que o senhor falasse desse sinergismo criativo, imaginação, racionalidade. O caso todo é o seguinte, a imaginação, ela precisa de ser condicionada e domesticada. Senão, em vez dela ajudar, ela piora a pessoa. Porque na imaginação você tem tudo. Pela imaginação é que você entra no onirismo, que é o mundo dos sonhos. E aí você sai da realidade. Na hora que você sai da realidade, pode acontecer muito desastre. Então a gente tem que evitar isso aí. De modo que o sinergismo, imaginação só, é muito fraco. Na hora que entra a racionalidade, aquilo se expande. Então é enriquecido, por isso que é sinergismo. Agora, você juntou uma imaginação condicionada, domesticada, junto com uma racionalidade, sai de baixo. Aí é que entra Neo-Verpon, as verdades relativas de ponta, a heurística, entra as novidades da história. A verponologia é baseada nisso. E, por exemplo, no experimento lá no acoplamentário, como é que a gente faz essa diferença, se a gente está imaginando, onde é que entra a racionalidade nisso? O acoplamentário, o ideal é a pessoa fazer vários acoplamentários e anotando tudo. Em cada experimento, anota ela tem que tudo. anotar, se for possível, na hora, se não for possível, depois. E outra coisa, depois que acabar o complementar, ela ir para casa e começar a pensar em tudo que aconteceu. Faz uma revisão de tudo aquilo, que alguma coisa escapou. Sempre é assim. Aquilo que escapou, a pessoa anota. Agora, se ela fizer, como eu falo aqui, 6 acoplamentários, ela vai começar a ver até as mãozinhas que aparecem lá materializadas de vez em quando. Ela fica sempre materializada, mexendo com as energias. Isso tudo aparece lá. Entende? Agora, a pessoa tem que insistir, ter paciência e fazer os registros. Registros são muito importantes. Nós ainda temos 4 minutos. O que é que ficou mal parado aí? Tem alguma coisa? É você então, chefe? Professor, o senhor comentou os 5 minutos da megaforização. O senhor recomendaria mais ou menos esse timing? Se a gente quiser aplicar em casa, a técnica... Não, a pessoa aplicar em casa depende do temperamento dela, a gente não pode estabelecer tempo, não. Para quem está começando, tem que deixar a pessoa para ver como é que ela se sai. Eu aqui, porque eu sou profissional, né? Eu já sei tudo, junto com os aparadores, a gente já sabe. Agora, observa que vocês vão ver que é 5, 5, 5, direitinho. São 4 vezes 5. Geralmente são 20 minutos que dá. O que diminui esse percentual não é o percentual da megaforização, é o percentual das conversas depois. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes não fala muito, ou que está por cima, não precisa falar muito, então não usa os 5 minutos dela. As 3 pessoas. Então isso muda. Quando a pessoa observa que o negócio tudo é matemático, gente. É tudo ali, rom, 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 rom. 5 minutos rom, 5 minutos de conversa, mais 5 minutos de rom, depois mais 5 minutos de conversa. É isso que é a megaforização para mim.
Então ela deixa fluir para verificar o timing dela mesma. Né? Legal. O que eu estou falando é a realidade. Tudo eu sou dominado por isso. Com a maior naturalidade eu me sinto bem. Você está entendendo? A gente fala, o povo pensa que eu estou fantasiando, que eu estou criando esse processo. Não tem nada disso. O negócio existe. O processo tem as consciências que estão trabalhando. Professor, o que o senhor faz na mega euforização, além da exteriorização? Qual o processo? Qual a técnica? Não, aí agora é a hora que a minha vontade entra. De vez em quando eles mesmos dão a dica, a deixa para eu entrar com a história. Aí eu amplio o processo, aí sai muita coisa de mim. Né? Aí entra a ectoplasmia, entra isso tudo. Quando precisa, eu potencializo o processo, eu faço o reforço. Do jeito que eu tenho reforço de fora, eu posso fazer o meu reforço de dentro. Tudo isso existe dentro do campo, quando ele está bem instalado, tudo arrumado. E aqui o campo é perfeito. Não tem meio termo. Funciona. Entra também a Central Astrofísica da Fraternidade nessa hora? Existe algum momento que ela sobrepõe? Quando ocorrem certas assistências, às vezes vem da fraternidade, porque vem o quê? Aquele poder maior. É aquilo que o Camões falava, um poder maior se levanta. Tem aquele negócio que vem maior. Você está entendendo? Você nota direitinho. E aí, às vezes, não é só da energia, é um processo maior. Quase sempre isso ocorre quando tem alguma assistência coletiva. O que é que vem assim da fraternidade? É uma ideia, uma energia? Não, vem uma espécie assim de beneplácito maior, não é só ideia. O Holopensene se entrega, mexe com tudo, enriquece tudo na hora. É como se enchesse que aquilo até vai saindo, você está entendendo? Não, uma potencialização em tudo. Esse seria o caso. Isso é impressionante, a gente vê. Agora, isso é raridade, não é sempre que ocorre, não. O que ocorre mais difícil de ser acessada. Da energia mesmo. A fraternidade, qual que é a mais difícil de ser acessada? Da fraternidade ou da verdade? Não, é da verdade que é a mais difícil. A verdade é mais difícil? É a última, é a terceira, mais brava é da verdade. Muito difícil você pegar por causa do processo de ideia. Se você não tem as ideias, aí não é só racionalidade, aí é um processo de cognição profunda. Senão não adianta. Eles não vão acrescentar uma coisa em você que você não vai entender nada. Outra coisa, não se tem tempo para isso. Tem que lembrar o seguinte, toda vez que você acessa uma central dessa, você entra praticamente dentro do nível de taquiarritmia. Não é um negócio, vamos então, devagar, eu estou pensando, não existe isso. É tudo preto no branco, rapidinho, relâmpagueante, como eu chamo. Você encaixa com o Max Mecanismo? Tudo. Gente, muitas graças para vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 105 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 47 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. João Paulo com 5 baia, Milena, autogestão, ensino à distância, Marilene e Neida, segundo Congresso Internacional de Verbonologia, a mim, 40 manobras, Rosa, programa Verbetografia, ensino à distância. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos aí no dia 26, próximo do final do mês de agosto. Convidamos então aqueles amigos da enciclopédia que está com a assinatura vencida. Tem muita gente vencida aí nos últimos meses. Pudesse renovar esse mês ainda, ajudaria muito na recomposição dos valores aí para o caixa aí que mantém toda essa estrutura. E também quem quiser fazer uma nova assinatura. Então aproveita e concorre ao sorteio mensal de agosto. Vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, um curso de assistenciologia patrocinado pelo IPC e um netbook HP prático, novo, né, com uma boa configuração, fácil de usar, é portável, né? Então foi doado por um amigo da enciclopédia e ele vai ser sorteado então no próximo domingo, dia 4 de setembro, para quem tiver com assinatura em dia no programa Amigo da Enciclopédia. Então quem quiser interesse, procure a recepção do SEEC, procure a gente aqui para fazer a sua renovação da assinatura. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar do curso Com 5 baia do Conscienciograma, promovido pela Conscius aqui no CAEC, mensalmente.
O curso tem participação de até no máximo 10 participantes, estudantes, que vão ser sorteados para 3 campos de Consym-Cobaia. Cada campo tem duração de 1 hora. O curso ele trabalha com a interassistencialidade e a heterocrítica mais cosmoética, onde as pessoas se submetem a responder uma folha de avaliação no conscienciograma e as pessoas vão falando a respeito das respostas que ela deu naquela folha de avaliação. A heterocrítica é inavaliável para quando a gente participa de uma dinâmica como essa. Então, quem nunca participou e quiser participar, vai ser o próximo no dia 3 de setembro, cai num sábado, 3 de setembro, logo depois da tertúlia. Então, Consym-Cobaia do conscienciograma, dia 3 de setembro, sábado, aqui no CEEC, maiores informações pela recepção do CEEC. E se você é de fora e pretende participar de algum Consym-Cobaia, que acontece todos os meses, é só entrar em contato com o CEEC ou no site da Conscius para saber as próximas datas e se planejar para vir para Foz. Ok? Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria convidar para o curso Autogestão Existencial em EAD. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou do exterior pode participar desse curso. Basta ter um computador e acesso à internet. O curso trata de como conciliar as diferentes áreas da vida, como profissão, trabalho, família. No nosso caso, tem o voluntariado, TENEPS, a escrita do livro. Né? Então, como conciliar as diferentes áreas da vida, não sobrecarregando uma em relação à outra. Neste curso, discutiremos algumas técnicas para ajudar a ampliar a produtividade dentro da programação existencial. As inscrições serão realizadas até o dia 31 desse mês, pelo site da Apex ou aqui na recepção do CAEC. E também hoje à tarde nós teremos uma entrevista na Web Conference com os professores Moacir Gonçalves e Rosemary Salles sobre o livro Dinâmicas Parapsíquicas. Então, quem quiser participar também acessa pelo site da Apex, www.apexinternacional.org, a partir das 15h30, hoje, até às 17 horas. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial. Serão 10 dias de imersão na ciência Conscienciologia. E é um evento que é promovido pela Repreendência em parceria com o CAEC. Então, acontece no período de 7 a 16 de outubro, gente. E inicia com a 5ª jornada de educação, que vai de 7 a 9. E encerra com a jornada de Verponologia, com o Congresso de Verponologia. O destaque hoje serão para os cursos simultâneos que acontecerão entre um evento de final de semana e outro. Então, haverão cursos simultâneos dedicados aos parapedagogos. A exemplo de plano de aula, plano de pré-aula e conscienciologia, MBE para professores, itinerância conscienciológica, mecanismo da aprendizagem comportamental, cognitiva e evolutiva, e uma retificação. Esses cursos são para professores docentes de conscienciologia em geral, interessados em melhorar a sua qualificação. Então, para encerrar este evento, teremos o Congresso de Verponologia. Boa tarde. O encerramento dos 10 dias de ciência da conscienciológica é com o segundo Congresso Internacional de Verponologia, que vai ocorrer do dia 14 a 16 de outubro. Nele teremos 5 conferências, 4 mesas de debates e apresentação de painéis. Hoje vamos destacar a primeira conferência, que tem o título de Facilitação Interdimensional de Pesquisas, que será realizada pela professora Regina Camilo e o professor Romeu Reginato, da nova IC A Reconsciência. Obrigada. Gostaríamos de lembrar, gente, que foram prorrogadas os descontos para quem se inscrever até o dia 10 de setembro. Para maiores informações, contate no site da Repreendência, www.repreendência.org, ou pelo telefone 45 3525 2652. Venham participar, estão todos convidados. Boa tarde, meu convite é para que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro. Esse é um curso destinado àquelas pessoas que querem ter uma noção do seu domínio, sua capacidade energética, pessoas que nem sabem que têm isso, mas também
se destina àquelas pessoas que já têm algum conhecimento, mas querem dar um upgrade no seu domínio energético para estar melhorando a sua interassistencialidade no dia a dia. Esse é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. E maiores informações aqui na recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652, com código de 45. Obrigada e até lá. Olá a todos. Estamos lançando agora o programa Verbetografia à distância. Ele vai ser 100% à distância. Então, os verbetógrafos, os neoverbetógrafos interessados em mandar os verbetes para a enciclopédia e que são residentes de Foz, fora de Foz do Iguaçu, eles podem, então, estar acompanhando esse programa Verbetografia à distância. É uma parceria do CAEC com a Pré-IC da Verbetografia. O início da aula, a ambientação do modelo, vai ser no dia 22 de setembro. Então, as inscrições já estão abertas. É só vocês entrarem em contato com a recepção do CAEC. O telefone é 45, é o código de área, 3525-2652. O que nós vamos fazer nesse programa Verbetografia e o que vai ficar disponível para você nesse ambiente Moodle que vocês vão entrar à distância? Nós temos os vídeos das aulas, nós temos os textos escritos disponíveis correspondente com as aulas, e nós vamos ter, uma vez por semana, que vai ser na quinta-feira, de 7h30 da noite até as 9h30 da noite, uma aula online para tirar dúvida. Tá? O que a gente está explicando nessas aulas? A gente vai falar para vocês a estrutura de como é que se compõe um verbete e vai trabalhar, detalhar tecnicamente, sessão por sessão. Então, a gente convida todos. Os moradores de Foz também podem fazer nesse modelo à distância, né? Mas, principalmente, a gente convida todos não residentes de Foz, interessados a elaborarem, a criarem, elaborar, escrever os verbetes pessoais. Contamos com vocês. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é fato interveniente, especialidade vivenciologia. Obrigada e boa tarde a todos.